Posteriormente, outras áreas foram sendo encontradas e anexadas ao sistema límbico. Por exemplo, os núcleos abelunares, por exemplo, a amígdala, muito importante, principalmente por medo, a área septal. Também foram encontradas algumas estruturas do tronco encefálico que participam do sistema límbico, como as formações reticulares, né? Inclusive, o córtex pré-frontal, que é dito como a área da razão no cérebro, já está sendo implementado dentro do sistema límbico, porque quando ele é ativado, ele pode causar os sentimentos complexos que a gente fala, né? Que é a sensação de culpa, aquela dor na consciência, aquela angústia, a sensação de vergonha. Então, até as áreas que são atribuídas à razão estão sendo incluídas no sistema límbico recentemente. Então, eu vou falar aqui para vocês os componentes divididos em componentes corticais, que estão na superfície do cérebro, e subcorticais, que estão abaixo do córtex cerebral. Quais são as estruturas hoje que estão na maior parte dos livros dentro do capítulo do sistema límbico, incluídos como um componente do sistema límbico tradicional, lembrando que outras áreas estão sendo incluídas aos poucos também. Vou falar aqui da tradicional, do principal, tá? Quais são as áreas? Vamos lá. O sistema límbico é composto de regiões corticais, quais? Principalmente giro do cíngulo, situado ali em cima do corpo caloso, giro parahipocampal, próximo do hipocampo lá no lobo temporal, e o hipocampo, que também é uma estrutura, né, cortical. Qual que é a função do giro do cíngulo? O giro do cíngulo é muito importante para o aspecto emocional, o processamento emocional da dor. O quanto aquela dor está doendo em você. É o giro do cíngulo que faz isso. Lesão no giro do cíngulo também causam alterações no funcionamento do circuito de Papet, já que ele é uma das principais regiões do circuito de Papet também. Giro parahipocampal, que é uma área bem primitiva do cérebro, né? E essa região é muito importante para a memória, para recuperação de memória e reconhecimento de cenas também. E o hipocampo é uma área muito importante para a consolidação da memória e aprendizagem, né? Então, também uma estrutura cortical importante. E como eu falei para vocês, agora até o córtex pré-frontal está sendo incluído, que é a área cognitiva do cérebro, e ele está sendo incluído dentro de uma perspectiva de experiências, de sentimentos complexos, como é a culpa, por exemplo, né? Áreas subcorticais. A gente tem a amígdala, muito importante para memória emocional. Então, quando você lembra de como você se sentiu em determinadas situações, isso é a amígdala que faz. E ela também está muito envolvida com agressividade e medo, tá? Então, lesões na amígdala deixam os animais muito domesticáveis, por exemplo. E é claro que a amígdala ativada vai nos deixar em estado de alerta, né? Nós ficamos muito acordados, hipervigilantes quando a gente está com a ativação da amígdala em dia. Inclusive, é importante a ativação da amígdala para aprendizagem. Claro que não em excesso. O excesso vai causar pânico, mas uma quantidade normal de ativação amidalar é importante para você se manter em alerta, tá bom? E ativo, prestando atenção, por exemplo, numa videoaula. A outra região é a área septal. Lesões nessa região causam aquilo que a gente chama de raiva septal. O indivíduo, o animal, fica muito agressivo, né? Caracterizando uma hiperatividade emocional. E também já tem algumas pesquisas que o estímulo da área septal causava no animal prazer, tá? Então, também está envolvido com aspectos relacionados ao prazer. E a área septal tem algumas funções viscerais, tá? Por exemplo, a alteração da pressão arterial, por exemplo. E também do ritmo respiratório. Outra região subcortical pertencente ao sistema límbico são os núcleos mamilares, que faz parte aí do circuito de Papet. E ele atua como uma espécie de relé, né? Transmitindo impulso proveniente da amígdala, né? E do hipocampo através do trato mamilo-talâmico para o tálamo. Inclusive, esses núcleos mamilares, além deles redirecionarem os impulsos, como eles fazem parte de um grupo de núcleos lá no hipotálamo, está envolvido com vários processos viscerais aí, controles viscerais. E núcleo anterior do tálamo, que é responsável pela redistribuição das informações que estão chegando de outras áreas do sistema límbico e faz parte do circuito de Papet.
E os núcleos abelunares, situados também no diencéfalo. E aí, esses núcleos abelunares são importantes porque, a partir dele, projeções neuronais vão até as formações reticulares do tronco encefálico, que é uma área específica do tronco encefálico responsável pela atenção, pelo ciclo sono-vigília, pela cognição, enfim. Então, são áreas muito importantes para a atuação do sistema nervoso autônomo. Como vocês podem perceber, das 8 áreas citadas, apenas 3 estão na região cortical. Todas as outras são subcorticais. É por isso que o sistema límbico, ele é um sistema que tem pouco controle, né? Na verdade, nenhum controle voluntário. Basicamente, as áreas corticais, elas estão envolvidas com a consciência de um sentimento, né? Então, as nossas reações emocionais, elas são involuntárias. Agora, tem uma coisa que a gente consegue controlar, que é o nosso comportamento. Na verdade, não é bem controlar, a gente consegue inibir. O córtex pré-frontal, por exemplo, ele é capaz de inibir comportamentos motivados pela atuação do sistema límbico. Então, quando você quer esganar alguém, teu sistema límbico está pedindo para você exibir um comportamento agressivo. Mas você consegue inibir esse comportamento agressivo voluntariamente por meio da atuação do córtex pré-frontal. Mas a gente não consegue evitar o sentimento, se sentir nervoso, se sentir ameaçado. Isso a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar o comportamento motivado pelas emoções. Inclusive, quando a amígdala ativa demais, conforme a amígdala vai ativando mais, como ela é uma área muito importante para a agressividade, vai ficando cada vez mais difícil a gente inibir comportamentos, tá? Então, existe um termo que a gente usa na neurociência chamado de sequestro da amígdala, que é quando a amígdala está tão ativada que ela inibe o córtex pré-frontal. Então, a gente perde, entre aspas, a razão, literalmente, e passa a exibir comportamentos motivados pela atuação do sistema límbico, que são comportamentos extremamente agressivos e, claro, que visam a nossa sobrevivência e proteção. É óbvio que esses comportamentos estereotipados, ativados pelo sistema límbico, são adaptativos. Eles são adaptativos a curto prazo, quando a gente não tem tempo de pensar num comportamento. Se a gente já tem um comportamento pronto ali, bonitinho para exibir, isso aumenta a nossa chance de sobrevivência. Ao mesmo tempo, quando a gente utiliza esses comportamentos estereotipados, são comportamentos extremamente primitivos e selvagens. Então pode ser que, dependendo da situação, se você deixar esse comportamento estereotipado se fazer presente no seu comportamento de fato, você vai agir de maneira, na verdade, desadaptativa. Na tentativa de se manter íntegro, você acaba fazendo bobagem, que é o que a gente chama de sequestro da amígdala. A amígdala inibindo a tua razão, inibindo o teu córtex pré-frontal e você agindo literalmente por impulso. Então, muito cuidado para você não ter um sequestro de amígdala e fazer besteira, que sabe aquilo que a gente faz, muito difícil a gente voltar atrás depois, né? Mas, se você fizer, peça desculpas e tente controlar a sua amígdala da próxima vez. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa videoaula de sistema límbico. Espero que vocês tenham gostado. Se você já teve um sequestro de amígdala, me conta aqui nos comentários. Eu vou contar num comentário aqui também para vocês, um que aconteceu comigo, um sequestro de amígdala, que inclusive foi muito perigoso, mas, graças a Deus, não deu nada de errado. Então, se você já teve um sequestro, conta aí pra mim, por favor. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.